Vamos começar agora a criar os nossos formulários. Tá? E nesse vídeo a gente vai criar a partir de um assistente. Tá? Por que eu sempre defendo o posicionamento de trabalhar com assistente? É porque a partir dele você vai se acostumar. Tá? Como é o normal de todo mundo que está começando, principalmente que você que está começando a usar o Access, utilize o assistente, identifica todas as etapas que são propostas pelo assistente, para quando você for para o modo design, você já está familiarizado com os recursos, com a ferramenta. Tá? Então, por isso que eu bato na mesma tecla de trabalhar sempre com o assistente para você criar os objetos aqui no Access. Tá? E o formulário também não vai ser diferente. A gente vai trabalhar com assistente para identificar todas as etapas necessárias para a gente criar o formulário. Então vamos lá. Para a gente criar, né, o nosso assistente, a gente já está aqui, ó, na guia criar. A gente vem aqui, ó, no grupo formulários, clicar em assistente de formulário. A primeira coisa que ele vai pedir, qual é a origem, né? Qual é a origem da informação? Vai ser o quê? Vai ser uma consulta? Vai ser uma tabela? Qual? Né? Ou vai ser uma combinação, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Uma combinação entre duas tabelas, entre uma tabela e uma consulta, tá? E o assistente ele identifica isso e define para você o caminho que você tem que seguir, tá? Para essas situações. Nosso caso aqui, vamos criar a partir de uma tabela, que vai ser a tabela estoque, tá? Onde a gente tem um grande número de informação lá. Tá? O que eu vou trazer para cá? Vou trazer tudo. Que vai ser um formulário para entrada em estoque. Tá? Entrada não, desculpa. Para cadastramento de itens de estoque. Então eu vou colocar tudo aqui, tá bom? Clico em avançar. Aí aqui ele pede mostra para a gente os 4 tipos de layout que nós podemos criar nos nossos formulários, tá? Mas a gente vai falar isso mais para frente, para a gente identificar cada tipo de layout, mas eu vou trabalhar, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com formulário de colunas, que é o mais simples que nós podemos criar aqui. E você vai ver aqui, sempre do lado esquerdo, uma amostra, tá? Como ele vem disponível. Tá? Aqui vai ser o que está em laranja, são os rótulos, e o que está em amarelo aqui são os campos, que são as caixas de texto, ou caixa de listagem, ou caixa de combinação. Se você não sabe o que é isso, são os controles dos formulários, tá bom? Então vai ser nessa disponibilidade aqui que nós vamos criar o nosso formulário. Olha, se eu fosse criar o formulário em tabela. O formulário do tipo tabela, ele vem como? Um campo do lado do outro, como se fosse uma tabela. Olha a disponibilidade aqui do lado esquerdo. Folha de dados. E tem o justificado. Já tem um design mais combinado com o layout dos rótulos acima da caixa de texto ou da caixa de combinação. Tá? Então, vem nessa disponibilidade aqui. Para efeito de design, qual é o mais bonito? O mais bonito é o justificado. Tá? Mas eu vou mostrar para você como nós podemos fazer o tipo de coluna. Vamos escolher o coluna e vamos avançar. E aqui que ele vai pedir qual é o nome do formulário. Tá? Eu normalmente costumo colocar as iniciais de formulário como FRM. Como você já pôde perceber, em todos os objetos que nós criamos até agora, TBL é as iniciais para a tabela, QRY são as iniciais para a consulta, que em inglês se chama Queries, e FRM são as iniciais de formulário. Vou chamar formulário cadastro de estoque. Eu posso entrar no design do formulário ou eu vou abrir o formulário. Vamos fazer um pouco diferente que nós fizemos na consulta. Ao invés de modificar o design, a gente vai abrir para ver como é que é o layout desse formulário. Eu vou dar um concluir. E olha que legal. Ele já dispõe, tá, no formato aqui já apresenta para mim o formulário, tá? Ele já está no modo de formulário. Então, com todas as informações aqui.
como esse formulário, nós partimos da tabela de estoque, automaticamente ele se posiciona no primeiro registro. Por isso que está aparecendo essa informação aqui. Então, é o primeiro item da nossa tabela. Tá? E o que acontece nos formulários? Nós temos como, nesses botões abaixo aqui, a gente tem como navegar nos formulários. Desculpa, nos registros de formulário. Se eu quiser saber o próximo registro, eu clico aqui, ó. Vou para o segundo, aqui eu vou para o terceiro, vou para o quarto. Se eu quiser ir por último registro, eu clico nesse seta para a direita e mais uma barra vertical. Eu vou para o último registro, tá? Que é o de número 655. Da mesma forma, se eu quiser voltar, se eu quiser por o registro anterior ao último, eu venho só para a seta para a esquerda. Vou subindo com a seta para a esquerda. Se eu quiser me posicionar no primeiro registro desse formulário, eu clico com a seta no botão que é seta para a esquerda mais a barra vertical. Eu clico aqui, ó, voltei para o primeiro registro. E essa seta para a direita e um asterisco é para ir para o próximo registro. Se eu clicar, ó, aparece toda a minha chave primária. Como você pode perceber, nossa chave primária ela é impossível de nós lançarmos, de fazer qualquer tipo de digitação nela. Então é um número auto-incrementador. Então vai sempre aparecer como novo aqui. Tá? E à medida que eu for digitando, ele vai inserir nova informação. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, rolamento 6203ZZ. Tá? Data de cadastro. Vou colocar a data de cadastro aqui. Valor médio, vamos botar R$45, tá? Saldo 10, estoque de segurança é de 5, unidade de medida aqui é peça, tá? Família, ó, tanto que família já não veio no formato que a gente precisa. Está aqui no formato, aqui teria que ser uma lista, mas a gente vai ao longo desse módulo aqui, a gente vai ajeitar esse campo, que esse campo não está legal. Ele tinha que vir igual à unidade de medida, tá? Ou melhor, nós vamos voltar e vamos fazer isso. Vamos salvar aqui, vamos logo ajeitar isso aqui. A gente vai vir aqui em tabelas, tá? Eu vou vir em tabela estoque, modo design. Vou vir aqui em família, tá? Caixa de texto não, eu quero uma caixa de combinação, tá? E eu quero tipo de consulta, que eu vou trazer essas informações, vou utilizar o assistente aqui, tá? Nem vou precisar usar assistente, eu vou direto, tá? Não vou precisar usar o assistente não. Eu já venho aqui na origem da linha, tá? Eu vou buscar lá a tabela família, tá? E vou adicionar essa família no campo para cá. Vou colocar de ordem crescente, vou ver se está toda a família aqui digitada, legal. Vou salvar, vou fechar, tá? Então já criei a minha caixa de combinação, a minha lista, tá? O que eu vou fazer? Salvar, fechar. Então vou entrar no modo design aqui do formulário, só para a gente alterar essa informação aqui, tá? Alterar para, vou fazer o seguinte. Vou excluir o campo todo aqui, tá? E vou adicionar esse campo aqui, família, para cá. Olha como é que é complicado o alinhamento para que a gente possa trabalhar aqui com formulário, tá? Então aqui, vamos na página inicial. Tá? Aí aqui eu já tenho a família do material, dos materiais, tá? Então se eu clicar de novo aqui no formulário, ó, já aparece a família como uma listagem, uma lista, tá? Então no último campo que nós inserimos lá, cadê? Aqui, ó, esse foi o último que nós fizemos anteriormente. Falta, não tem a família de rolamentos aqui. O que nós podemos fazer? Eu vou adicionar aqui na mão família, só para rolamentos.
Vou salvar aqui. E o que eu faço aqui? Como eu não fechei o formulário, eu posso atualizar. Vou atualizar tudo, tá? E vou lá e vou para o último registro, tá? Aqui, ó, já vai aparecer a família de rolamentos aqui que eu acabei de digitar na tabela, tá? Então, nós já inserimos aqui essa informação, ó, já está inserida aqui, tá? Então, é muito simples se criar um formulário a partir do assistente, tá? Então, todos os campos aqui estão no formato que a gente determinou, tá? Previamente lá na tabela, onde você define essas listagens lá no... Não que a gente não consiga fazer aqui, como a gente acabou de fazer, tá? Mas se eu quisesse inserir esse objeto aqui, daria um pouco mais de trabalho. Então é mais fácil nós deixarmos isso previamente pronto nas tabelas, para que quando a gente cria o formulário, a gente só se preocupe em trabalhar com alinhamento, com design e os campos, tá? Que tem que ser definidos, eles já ficam prontos aqui, tá bom? Então na próxima aula a gente vai aprender, tá? Eu não quis entrar aqui, nós falamos um pouco, mas a gente poderia deixar isso para a próxima aula, que a gente vai falar como a gente vai organizar e conhecer os controles aqui. A gente vai trabalhar em cima desses controles lá da guia controles do design do formulário, para a gente conhecer cada controle desse aqui de um formulário, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.